Fala galera, professora Carla falando, tudo bem com vocês? Sei que vocês estão morrendo de saudades da minha disciplina Matemática Financeira, sei também que vocês estão morrendo de saudades da minha pessoa, afinal de contas, a nossa aula de Matemática Financeira é a melhor aula da vida de vocês, eu tenho certeza disso. Assim como eu também tenho uma outra certeza, que eu também estou morrendo de saudade de vocês. Porém, devido aí a essa pandemia do coronavírus, nós vamos, esta semana, estar trabalhando online, tudo bem? Então, vamos aí seguir as recomendações do Ministério da Saúde, né? Vamos ficar em casa, mas não podemos parar os estudos. Tudo bem? E é por isso que nós estamos fazendo essa ação de disponibilizar essas videoaulas para vocês, para que vocês continuem os estudos. Lembrando, galera, que vocês têm que acessar o AVA. Não se esqueçam. Tem que acessar o AVA, tem que fazer a pré-aula, tem que assistir a aula e tem que fazer a pós-aula. Tudo bem? Bom, hoje nós vamos dar continuidade, então, no que nós estávamos vendo em matemática financeira. E eu quero lembrar vocês que eu tenho um e-mail, tá? Tá aqui anotadinho, ó. Que vocês podem enviar e-mail para mim, se tiver qualquer dúvidas, tudo bem? Sobre a disciplina de matemática financeira, me enviem e-mail se eu falei algo que vocês não entenderam nessa videoaula ou alguma outra dúvida que vocês queiram tirar. Fiquem à vontade para me enviar e-mails, combinado? Então vamos lá, galera. Hoje nós vamos ver série de juros simples. O que seria série de juros simples? Seria pagamentos parcelados, seria financiamento. Então aí eu desafio vocês a lembrar da fórmula para cálculo do montante em juros simples. Ai, mas por que eu tenho que lembrar? Porque, pessoal, matemática é uma continuidade e matemática financeira não fica fora disso, tá? Então, vocês aprenderam a fórmula para calcular o montante do juros simples e agora nós temos que lembrar os conceitos. O que é montante, o que é capital, o que é taxa de juros, o que é período. Por que tem que lembrar? Porque nós vamos continuar usando. E aí eu vou lembrar junto com vocês uma coisinha, olha só. Quando você calculava o montante em juros simples, que nós aprendemos na última aula, e vocês já fizeram um exercício em aula, que eu inclusive corrigi, como que funcionava o cálculo? Vocês tinham um capital, né? Então tinha aqui, eu vou riscar por cima, tá, gente? Tinham o capital, vou colocar a letrinha C aqui. Vocês tinham um capital, vocês tinham um período, né? Tinham um período N. Esse período poderia ser um dia, um mês, 2 meses, 3 semanas, 5 anos, não importa. Vocês tinham um período. Vocês tinham uma taxa de juros que era cobrado por esse período, e lá no final vocês calculavam o quê? O montante, né? Então, geralmente funcionava da seguinte forma: tomei um capital emprestado no valor de R$100. Então, R$100 é meu capital. Tive uma taxa de juros de 10%. 10% para pagamento em um mês. Qual é o meu montante? Então, nós fazíamos o cálculo e chegaríamos aí que o montante seria R$110, tá? Então, nós tínhamos um capital e calculávamos o montante. Relembraram a fórmula do montante? Vamos lá. Mas agora nós não temos um montante, pessoal, porque imaginem que vocês tomam um dinheiro emprestado e vocês combinem com alguém aí, emprestou do amigo, e vocês combinam com o amigo que vocês vão pagar em 6 parcelas mensais. E o seu amigo vai cobrar uma taxa de juros aí de 10% também.
como é que você vai calcular quanto é que você vai ter que pagar por cada parcela? Então, olha só a informação que eu passei para vocês. Empréstimo de R$ 100, pagamento em 6 parcelas mensais aos juros de 10%. Como que eu faço isso agora? Porque eu tenho que fazer o cálculo de cada parcela. É aí que entra... Opa, desculpa. É aí que entra isso aqui, ó. Como é que eu calculo série de pagamentos em juros simples? Como que eu calculo isso? Imagine o seguinte. A série de juros simples é da seguinte forma. Você tem um capital e você tem parcelas. Vamos supor 6 parcelas. 1, 2, 3, 4, 5, 6 parcelas. Cada uma dessas parcelas, pessoal, é um montante. Então, eu tenho montante 1, eu tenho montante 2, eu tenho montante 3, montante 4, montante 5 e montante 6. Eu tenho 6 montantes, eu tenho que calcular 6 montantes. E eu tenho o período, que são 6 parcelas mensais, ou seja, 6 meses, e eu tenho a taxa de juros, que é 10%. Como é que eu faço esse cálculo? Ou seja, como é que eu calculo montante por montante? Vamos ver como que é a fórmula? Olha só, essa primeira fórmula aqui vocês já conhecem, né? É a fórmula de cálculo do montante do juros simples. Então, perceba, eu calculo somente uma vez o montante. A fórmula de cálculo de parcelamento é essa daqui, ó. Né? Mas vamos ver no detalhe maior aqui no próximo slide. Olha aqui, foi aquilo que eu desenhei para vocês, ó. Tá vendo? Eu tenho o valor do capital, o valor zero, que seria o valor à vista, né? Que seria o valor do capital. E aí, quando eu entro em série de juros simples, eu tenho que calcular cada um desses montantes, ó. Montante 1, montante 2, montante J, né? Por que eu coloquei montante J? Porque é infinito. Eu posso ter quantas parcelas? 48 parcelas, 300 parcelas, né? Quem financia imóvel divide muitas vezes em, sei lá, 300 parcelas, né? Ou seja, o cálculo dá para ser feito em quantas parcelas você quiser. E aí, essa aqui, ó, essa primeira demonstração é só para vocês entenderem que série de juros simples você calcula montante por montante. Mas como? Olha aqui embaixo como é que tá. Capital igual montante 1 dividido por 1 mais o período. Desculpa, 1 mais a taxa de juros vezes o período. Aí vai no segundo. Capital 2. Então, tô aqui, ó. Capital 2 é igual ao quê? Montante 2 dividido por 1 mais a taxa de juros vezes o período 2. E aí eu vou pro próximo, ó. Eu já coloquei capital J. Por que J, Carla? Porque é infinito. Eu coloquei J como se fosse, né, X, como se fosse qualquer valor. Pode ser 3, 4, 5, 6, né? Pode ser N períodos, tá? E assim por diante. Então, como que ficaria? Olha só, a parte de baixo aqui, ó. Essa parte aqui, ó. Como ficaria? Eu teria capital igual montante 1 dividido por 1 mais a taxa de juros vezes o período 1. Período 1 seria, por exemplo, o primeiro mês, um mês. Depois, mais o montante 2 dividido por 1 mais a taxa de juros vezes o período 2. Se fosse meses aí, seria o segundo mês. E assim por diante, tudo bem? Vamos para o próximo. Então, agora, o que está sendo apresentado aqui nesse slide? Uma simplificação da fórmula. Vou voltar aqui para vocês verem. Percebam, pessoal,
que eu estou somando. Olha, vamos olhar aqui. Eu estou somando o montante 1, que é do período 1, mais o montante 2, que é do período 2. Aí, se tivesse o 3, somaria. Se tivesse o 4, o 5, infinitamente. Eu iria somando os cálculos de cada um dos montantes, né? Se isso aqui é uma somatória, perceba que eu estou somando. Se é uma somatória, por que que eu não posso escrever desta forma aqui? Desta forma aqui, ó. Por que que eu não posso escrever? Na verdade, eu posso escrever. Então, perceba, o que está escrito aí? O que está escrito nesta formulinha? Capital igual somatória, né? Esse sinalzinho, esse sinal grande aqui, pessoal, sinal grande aqui, ó, parece um M deitado, é o sinal de somatória, tudo bem? Então, capital é igual somatória do quê? Somatória de todos os montantes, somatória de todos os montantes, dividido pelo quê? Dividido por 1 mais a taxa de juros vezes N. Que N que é esse? O N de todos os períodos, tudo bem? Essa primeira fórmula aqui de cima, que vocês estão vendo, esta primeira fórmula aqui, vocês vão utilizar quando vocês forem fazer um financiamento sem entrada. Ou um financiamento, ou uma captação de recursos junto ao banco. Então, vamos pensar numa empresa que precisa de um dinheiro, de um valor financeiro, para pagar o 13º dos seus funcionários. Vamos supor que essa empresa ela não tenha recursos para pagar o 13º dos seus funcionários. Ela vai tomar o dinheiro emprestado e não vai dar nenhum tipo de entrada para o banco. Por quê? Porque ela não tem dinheiro, né? Então, seria esse primeiro caso aqui que vocês usariam. Por quê? Porque é um financiamento, na verdade, né? Seria um empréstimo sem entrada, tudo bem? E aí vai da negociação que seria feito no banco. Ah, eu preciso de, sei lá, 50 mil reais para pagar o 13º dos meus funcionários e posso pagar em 8 parcelas, em 10 parcelas, em 5 parcelas, né? Sem entrada, tá? Agora, esse segundo caso aqui, percebam que aí já é quando a pessoa ela tem dinheiro para dar uma entrada no financiamento dela. Isso acontece muito quando a pessoa vai financiar veículos, tá? Quando a pessoa vai financiar veículos, geralmente ou ela já tem um carro para dar de entrada de menor valor, ou ela já tem um dinheiro guardado e ela paga um valor de entrada e financia o restante. Perceba qual que é a diferença aqui desta fórmula para esta daqui. Vou mostrar para vocês. Essa aqui de cima, você calcula o capital direto. Você não precisa fazer nenhum tipo de desconto, de nenhum tipo de entrada. E na de baixo, vocês fazem o quê? Olha aqui, ó, no lugar do capital, que na verdade esse valor é o capital, é o valor do capital. AV seria valor à vista, tá? Menos E. O que é o E? O E é entrada. Então, o valor à vista menos a entrada. Então, eu vou comprar um carro de 50 mil, eu vou dar uma entrada de 10 mil, eu vou financiar somente o restante. Eu vou financiar somente 40 mil. Então, por isso que neste caso de valor com entrada, né, eu tenho que descontar aqui, ó, no lugar que está o capital que eu estou financiando, eu tenho que descontar a entrada que eu estou dando. Por quê? Porque não faz sentido eu pagar juros do valor total, sendo que eu já estou dando uma entrada. Tudo bem? Agora, o restante é a mesma coisa. Percebam, valor à vista menos a entrada é igual somatória do que? De todos os montantes dividido por 1 mais a taxa de juros vezes N, vezes todos os períodos.
Tudo bem, gente? Então, nós temos aqui valor sem entrada e valor com entrada. Lembrando, pessoal, que vocês podem mandar e-mail para tirar dúvidas, tá? Vamos a um exemplo prático para vocês entenderem melhor. Olha só. Vou ler junto com vocês, tá? Leiam aí vocês também. Como eu sempre falo em sala de aula, gente, para nós entendermos o problema, precisamos ler quantas vezes mesmo? Lembram que eu falei em sala de aula? Pelo menos 5 vezes, foi isso? Acho que foi isso, hein, que eu falei. Mas vamos lá. Uma pessoa deseja comprar um artigo em 2 vezes, mensais e iguais, sabendo que o preço à vista é R$ 740. O parcelamento será realizado sob a taxa de juros simples de 4% ao mês. Determine o valor das parcelas. Então, olha só, gente, lembrando que neste caso aqui, percebam o que ela está falando. Que ela quer comprar um artigo em 2 vezes mensais. Então, vamos começar a colher as informações aqui do que nós lemos? Olha só, ela vai parcelar em 2 vezes mensais. Por que é importante nós sabermos disso? Porque lembra que nós aprendemos a aula passada também sobre taxa equivalente? Se eu quero pagar em 2 vezes mensais, a minha taxa de juros tem que ser equivalente a mês. Nesse caso, eu já facilitei para vocês, hein? A taxa de juros já está, ó, 4% ao mês. Tudo bem? 4% ao mês, 2 parcelas mensais. Vamos ver o que mais de informação que nós temos. Nós temos o valor à vista, olha só. O preço à vista é de quanto? R$ 740. Tá aqui, ó. Tô circulando, gente. Façam isso no caderno de vocês também, tá? Então, pronto. Olha só, nós já temos todas as informações aqui. Nós temos que ela vai fazer o parcelamento em 2 vezes mensais. A taxa de juros já está ao mês, 4% ao mês, né? Nós temos o valor desse produto, que é R$ 740. Não está falando que ela vai dar entrada. Então, ela não vai dar nenhum tipo de entrada neste artigo que ela vai comprar. E tá pedindo para que determine o valor das parcelas, né? Vamos lá. Olha só como que ficaria, gente. Tudo que nós circulamos no slide anterior está representado aqui, ó. O valor do capital, o valor da taxa de juros e a quantidade de parcelas. Percebam que tudo que nós coletamos de dados está exposto aí, tudo bem? Agora vamos entender como que vai ser esse pagamento. Olha só. Olha no gráfico, percebam no gráfico, gente. Nós temos um capital à vista de R$ 740, que está no momento zero. Por que momento zero? Porque é o momento de agora. Momento hoje, momento agora. Então, agora este artigo custa R$ 740, tá? E aí, o que é que nós temos que calcular? Nós temos que calcular o valor das 2 parcelas. Então, nós temos que calcular o montante 1, M1, que tá aí, e o montante 2, tá? Então, M1 tá aqui, ó. E aqui, M2. Ó, só para vocês verem. Então, eu tenho o M1, que é do período 1, e o M2, que é do período 2. E em cima está demonstrando a taxa de juros que vai ser cobrado, 4% ao mês. Como ficaria, gente? Eu vou voltar os slides para vocês verem. Aqui, se não tem entrada, nós vamos usar essa fórmula aqui, né? Esta fórmula aqui, ó.
Então, no lugar do C, nós vamos pôr o capital, que é de quanto mesmo? Vocês anotaram aí no caderno? Comecem anotando, hein? Então, nós vamos pôr o capital. O montante nós não sabemos, nós queremos descobrir. A taxa de juros e o período nós sabemos? Nós já sabemos, tá? Então, olha só, nós já temos o capital e nós temos essa parte de baixo aqui, o período e a taxa de juros. O que é que a gente precisa descobrir? Precisa descobrir o montante. Opa, saiu. Nós precisamos descobrir o montante. Tudo bem? Vamos lá, vou voltar na tela de lá então. Opa, olha só aqui. Aquilo que nós já tínhamos descoberto. Tá aqui, ó. Ó a fórmula que ele tá usando. É aquela mesma que nós já sabíamos que seria usado. Então, olha só como que fica. Capital igual. Olhem aqui na parte de baixo, ó. Eu vou estar falando com vocês sobre esse daqui. Prestem atenção. Olha só. O que eu tenho neste caso aí, então? Eu tenho capital igual montante dividido por 1 mais 0,04. Por que 0,04, Carla? Porque é 4%, gente. Lembra que eu expliquei? 4% é a mesma coisa que 4 dividido por 100, tá? Que vai dar esse valorzinho aí de 0,04. Então, vamos retomar. Eu tenho montante dividido por 1 mais 0,04, que é os 4%, vezes 1. Por que vezes 1? Porque eu estou falando da primeira parcela, o período 1. São duas parcelas, vamos para o próximo agora. Aí eu tenho mais o quê? Montante dividido por 1 mais 0,04, eu mantenho a taxa de juros, que é a mesma, vezes 2. Por que 2, Carla? Porque eu estou no período 2, eu estou na segunda parcela, né? E isso daqui é igual a 740. Por que 740? Porque é o capital, gente, tá? É o valor do artigo à vista, tudo bem? Vamos para o próximo slide. Vamos ver como que fica esse negócio aí. Olha só, gente, que interessante. Eu vou voltar só para explicar para vocês. Se eu tenho um montante aqui, e os dois são iguais, né? Tenho duas letrinhas iguais. O que eu posso fazer em matemática quando eu tenho duas letrinhas iguais? Vocês se recordam que tem uma propriedade de multiplicação da matemática que diz o seguinte, que quando eu tenho os fatores iguais, eu posso colocá-los em evidência, tá? Vejam como é que vai ficar esse cálculo super simples, super fácil. Vamos para o próximo slide. Olha só, coloquei o M em evidência, ele tá aqui, ó. Opa, desculpa. Aqui, ó, o M em evidência. Percebem? Vejam. Mas por que eu fiz isso, Carla? Porque eu tenho um M aqui e eu tenho um M aqui. Eu tenho que calcular um montante aqui e eu tenho que calcular um montante aqui. Vocês percebem, gente? Ó, vou repetir. Não confundam com período, tá? Aqui eu tenho o período 1, aqui eu tenho o período 2, tá? Mas montante eu tenho o quê? Eu tenho um montante aqui e tenho um montante aqui, tá? Então, o que eu faço? Eu coloco em evidência. Olha como que fica. Coloquei o montante em evidência aqui, né? Ele multiplica esses dois, ó, tá? E aí, vamos ver como que ficou. Eu fico assim, então, ó. Fica assim, abre parênteses, para quê? Para deixar o montante em evidência. Abre parênteses, aí ficou 1 sobre 1,04 mais 1 sobre 1,08 vezes o montante igual a 740. Mas, Carla, da onde saiu esse 1,04? Da onde saiu esse 1,08?
do cálculo que nós já fizemos, galera. Vou voltar o slide para vocês entenderem. Olha aqui. E olha aqui. Quanto é que dá vamos fazer esse primeiro cálculo aqui de baixo, ó, olha na parte de baixo. Quanto é que dá 1 mais 0,04 vezes 1? Vai dar quanto? Vai dar quanto? Vai dar quanto? Vai dar 1,04, tá? Agora, quanto é que dá 1 mais 0,04 vezes 2? Quanto é que dá essa conta aqui, ó, de baixo? Quanto é que vai dar esse cálculo? Esse cálculo, galera, façam aí em casa. Vai dar 1,08, tá? Vai dar esse valorzinho aqui. Tudo bem, gente? Então, perceba uma continuidade disso aqui, tá? Eu comecei montando o meu cálculo aqui, coloquei o M em evidência, que eu tenho 2 M's aqui, coloquei ele em evidência, fiz os cálculos aqui de baixo, tá? E estou continuando aqui neste próximo slide. E aí, o que que eu vou fazer? Vou fazer o cálculo. Quanto é que dá 1 dividido por 1,04? Ah, vai dar esse valorzinho aí de baixo, ó. 0,9615. Então, vai dar esse valorzinho aqui. Aí, eu tenho o sinalzinho de mais, então eu mantenho o mais, né? E aí, quanto é que vai dar 1 dividido por 1,08? Quanto é que vai dar agora este cálculo aqui? 1 dividido por 1,08. Ah, vai dar esse resultado aí de baixo que vocês estão vendo. 0,9259. Vai dar esse valorzinho aqui, ó. Tudo bem, galera? E aí, eu mantenho o M, né, vezes o M de montante igual a 740. E aí, o que que eu tenho, gente? Eu somo esses dois valores aqui. Opa! Eu faço a soma desses dois valores, porque eles estão entre parênteses, então eu calculo primeiro o que está entre parênteses. Somo esses dois valores, que vai dar quanto? Vai dar 1,8874 vezes M, vezes o montante. Como eu já somei o que está dentro do parênteses, eu já posso eliminar o parênteses. Então, eu multiplico aqui por M, igual 740. Então, fiz esse cálculo aqui, né? E agora, vamos olhar aí o que nós temos. Se o M tá aqui, ó, 1,8874 vezes M igual a 740. O que eu tenho que fazer, pessoal? Eu não quero descobrir o valor do M, eu quero descobrir o valor do montante, correto? Para eu descobrir o valor do montante, gente, eu tenho que isolar esse montante, né? Então, aí o que eu faço? Eu isolo ele aqui, ó. Eu deixo ele sozinho, né? Eu deixo ele sozinho. E aí, o valorzinho que tá junto com ele, esse 1,8874, ele está multiplicando o montante. Se ele está multiplicando o montante, o que vai acontecer com ele? Ele vai passar para esse lado de cá, dividindo. É ou não? E foi o que aconteceu aqui, ó. Então, ficou como? Ficou montante igual a 740 dividido por 1,8874. Montante no final é igual a montante igual a R$ 392,07. Então, galera, esse é o valor das duas parcelas, tá? Então, chegamos aqui no resultado das duas parcelas. Essa pessoa que vai comprar esse artigo aqui, ó, vamos voltar lá na questão.
Essa pessoa que quer comprar esse artigo por R$ 740 e dividir em 2 parcelas, quanto é que ela vai pagar por parcela? Porque a pergunta aqui é qual o valor das parcelas, né? Quanto é que ela vai pagar por parcela? Vamos voltar lá? Ela vai pagar R$ 392,07. Pessoal, eu tenho mais um exemplo, mas eu vou fazer uma outra gravação para o vídeo não ficar muito longo, tá? Então, eu vou fazer uma postagem de 2 vídeos lá no AVA, no ambiente virtual de aprendizagem de vocês, tudo bem?